Até hoje, foram feitos 6 TPS, 6 testes de segurança. A gente tem aqui, primeiro TPS em 2009, então vocês lembram, as urnas eletrônicas foram colocadas em uso a primeira vez em 1996. O primeiro TPS foi só em 2009, ou seja, a gente passou 13 anos aí sem fazer nenhum tipo de teste de segurança, pelo menos público, né? Porque o TSE pode ter feito quantos testes eles quiseram, mas nenhum teste público, aberto, de segurança. E aí, aqui, só para vocês terem uma dimensão, né? O teste que mais propôs, que mais teve planos apresentados, que mais teve propostas de intervenções para testar a segurança das urnas, foi o de 2021 agora, não é à toa, né? A gente está num momento de alta contestação das urnas eletrônicas, mas tem uma coisa que vocês podem ver que é meio consistente ao redor desses anos, desses TPS, é que são poucos achados. A gente teve poucos planos, né, executados que tiveram achados e, principalmente, achados aqui, a gente está falando achados em geral. A gente não está necessariamente falando se é um achado que é relevante para o processo eleitoral, que é relevante para a segurança das urnas. É só achado, ou seja, o plano deu certo. Ele propôs uma coisa e ele achou algum problema. Não sabe se é relevante ou não. Por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui, que é o meu exemplo preferido. No ano de 2009, foi o primeiro TPS, um pesquisador de segurança testou captar os votos que eram feitos numa urna eletrônica, capturando as ondas eletromagnéticas que eram geradas pelas teclas. Ou seja, ele ficou lá com o aparelhinho, captando toda a onda eletromagnética que saía das proximidades da urna, e ele conseguiu. Ele conseguiu capturar os votos que ele estava tentando capturar. Então, isso foi um achado, mas isso não necessariamente é um achado relevante para fraudar a urna, por exemplo. É um achado relevante quando a gente está falando da possibilidade de violação do anonimato do voto. Ou seja, descobrir quem tal pessoa estava votando. Mas não é nada relevante em relação a fraudar as eleições. Tá? Então, mas enfim, eu adoro esse teste, eu acho o mais legal que teve, que já rolou, porque eu acho sensacional que o cara teve essa ideia, mas tudo bem. Enfim, até isso foi consertado depois. As urnas hoje, elas servem, inclusive, a estrutura da urna serve como gaiola de Faraday para evitar a dispersão de ondas eletromagnéticas que possam ser detectáveis por aparelhos e etc. Né? Então foi corrigido, né? Foi. E aí esse é um ponto. Todos os achados aqui, eles são feitos, são atestados, saem no relatório técnico final e depois eles são chamados alguns meses depois para refazer o teste. Então todos esses achados são refeitos posteriormente alguns meses depois, porque a ideia é que o TSE ele vá, conserte isso e mostre isso consertado, ou seja, mostre que isso aqui não vai dar mais certo. Então todos esses testes aqui, tirando um só que foi processual, que não foi técnico, todos esses achados foram consertados posteriormente.